hoje, muito slide. Hoje eu tenho uma aula incrível com 58 slides. Eram 100 slides. É 1 hora de bate-papo importante hoje. Então, vamos lá. Hoje nós temos um papo muito interessante. Muita gente está falando de vacina, muita gente está preocupada com o C21, o C19, agora já tem o C21 Delta, C21 Gama, vai ter um C21 do alfabeto grego inteiro. Está todo mundo preocupado. Será que vai ter nova? A gente nem acabou essa. Então, relaxa, curte essa, aproveita essa, se protege, pelo amor de Deus, porque o pessoal está, só porque tomou vacina, relaxando mais ainda. Então, não faz a besteira de relaxar, não. Mostra que você tem um pouco mais de neurônio dentro da cabeça do que aquelas minhocas que a gente vê lá em Brasília. Então, nós vamos hoje entrar num papo mais interessante. Deixa eu abrir aqui para vocês, que são... na realidade, o título não é bem o título que deveria ser, porque eu chamei... Quais as vacinas devemos tomar após os 50 anos? Olha só, muita gente me perguntou, mas que vacina que eu tomo? Eu já tenho 40 anos, 50 anos, 60 anos. Na realidade, a gente tem que tomar vacina. E é super importante, eu vou deixar até alguns slides depois, não a aula toda, porque hoje são 60 slides praticamente que vocês vão ver. Então, o que a gente tem? A gente tem que lembrar que todo mundo nasce, cresce, fica velho e vai morrer um dia. Tá bom. Quais são as necessidades que a gente tem? Esse slide eu gosto porque ele é bem divertido, né? A gente tem coisas básicas, que é comer e dormir, segurança, necessidade social, tem que conviver. E dá para conviver pela internet? Dá. Mas tem que estar gostando de você mesmo. Então, eu sempre falo, a autoestima, na realidade, tem que ser antes de qualquer coisa. E a autorrealização, porque quem chega na vida quer ter alguma coisa. E o envelhecimento faz parte do processo. Então, muita gente fala, eu não quero ficar velho. Não, você já está velho. O dia que você nasceu, você já tinha 9 meses de vida. Você já estava com 270 dias. Tanto que eu tenho uma live muito legal chamada O Bebê, a Criança de 1000 Dias. O bebê dos 1000 dias. É um período mais importante da vida de um ser humano para ele ter um amadurecimento bom daquilo que interessa, né? A criança do bebê dos 1000 dias. Procure no meu canal do YouTube que você vai ver. Então, a gente vai envelhecer. E a gente está velho a cada dia. Com 15 anos, com 20 anos, já está velho. Não está novinho. Pode estar adolescente. Você pode estar com 30 anos com cabeça de adolescente. E aí, o que eu aprendi nos meus cursos de medicina, né, queira ou não, eu participei em 3 universidades médicas aqui de São Paulo, fora a Cornell e University lá em Nova York. E o que eu aprendi na medicina? Que a gente tem que cuidar da máquina que vai envelhecer. E eu mostrei outro dia o crescimento da população de pessoas com mais de 50 anos, com mais de 60, porque 50 anos era velho, até pouco tempo atrás, 50 anos era velho. A minha avó, né? 50 anos era velho. Hoje, a pessoa com 70, 80 está inteirão. Então, por isso que surgiu o livro Você é o que você come, que não é um livro de dieta de bolo, de bolo de fubá, nem de salada, nem de pudim. É um livro de como cuidar da tua máquina para você durar 99 anos. Então, quando eu escrevi a primeira edição do Você é o que você come, na realidade deveria se chamar Manual do Corpo Humano. Leia esse livro, dá para ler numa noite, para você aprender a cuidar da tua máquina. Na realidade, cuidar da saúde significa ter um personal saúde. Como é que você vai ter um personal para fazer academia? Você quer um professor personal. Você vai fazer natação, você quer um personal natação. Você é um atleta profissional de futebol, você tem um personal teu, além do técnico do time, né? Aliás, não vou nem falar de futebol, porque está tendo um jogão agora. Mas como horário é horário, eu abri mão do jogão para estar aqui com vocês. É óbvio, né? Eu não ia atrasar a nossa super live. Mas todo mundo que quer crescer na vida tem um personal orientador. Um orientador pessoal para você crescer como saúde. E ter saúde significa ter um médico a tiracolo. Ponto. O médico. E esse médico chama os especialistas. Agora, quando é que a medicina começou a falar sobre vacina? Então, por exemplo, nós vamos falar agora sobre tratamento de doenças infecciosas. Quando começou essa história de doença infecciosa? Hoje à tarde nós falamos das 4 categorias de bicho, de bichinho e de bichão. Bactéria, vírus, fungo e protozoários, né, os parasitas. Quando começou isso? Quando é que começaram a ter essas doenças? Então, vamos lá. O primeiro cara que inventou e criou uma vacina foi em
1700 e bolinha. 1700 e bolinha. Eu não vou falar o ano, porque, na verdade, foi um médico inglês chamado Edward Jenner, tanto que Jenner é o nome de muitos médicos no mundo todo. E esse cara, em 1700, um pouco antes de 1800, criou a primeira vacina. Então, vamos lá. Por que é importante ter vacina? Porque a gente consegue acabar com doenças. Então, por exemplo, a varíola, você já ouviu falar em varíola? Você já conheceu alguém que teve varíola? Você já viu alguém falando de varíola? A varíola matava aos milhões. Acabou, não tem mais varíola. Você já viu alguém recentemente ter... meu filho teve paralisia infantil, poliomielite, ou um adulto teve poliomielite? Não. Mas a poliomielite matou e sequelou e deixou paralítico um monte de gente até 50 anos, 70 anos atrás. Difteria, tosse comprida, rubéola, sarampo. Quantas pessoas você conhece que tiveram essas doenças? Não tem mais. Quase não tem. Difteria, tétano, coqueluche, poliomielite. E tem um monte de doença controlada, como a tosse comprida, hepatites, tétanos, meningites. Então, a pergunta é, presta atenção nesse gráfico, nesse slide que nós estamos mostrando agora. As doenças infecciosas, a medicina foi levantar quando que elas começaram. Então, catapora, poliomielite, tem na medicina, a gente já conseguiu descobrir que elas começaram há 1.500 anos antes de Jesus Cristo. Então, 1.500 anos antes de Jesus Cristo, a gente já sabe que existia catapora e poliomielite, paralisia infantil. É antiga, antes de Jesus Cristo. Então, tem quase 4.000 anos. Agora, quanto tempo demorou para a gente criar a vacina da catapora? De 1.500 antes de Cristo até 1.700 e bolinha, quando o Dr. Jenner criou a vacina da catapora, da varíola, de vacinas desse tipo. Então, o que acontece? Demorou mais de 3.000 anos para conseguir inventar uma vacina. Aí veio uma outra doença muito comum, antiga, poliomielite, paralisia infantil. Mas pega só criança? Não. O presidente dos Estados Unidos, Roosevelt, na época da Segunda Guerra, ele pegou um quadro viral, parecia uma gripe, e era o vírus da poliomielite, ficou paralítico. De um dia para o outro, uma semana estava paralítico. Quantos anos demorou para se criar a vacina da paralisia infantil? 3.300 anos. É muito tempo para desenvolver uma vacina, para a medicina. A cólera. Você já viu alguém com cólera? Sim, alguém bravo, esperneando, perdeu o time perdeu, bravo e tal. Não, cólera é uma doença que mata. A cólera foi descrita descoberta a descrição a primeira vez, quase 500 anos antes de Cristo. Então, demorou 2.300 anos para ter a vacina de cólera. Hoje você não vê ninguém com cólera por aí, exceto os chatos briguentos. Então, agora, o que a gente está vendo? Quanto tempo demorou para você criar vacina? Né? E aí, eu estou mostrando os slides de quantos anos se demorou. A rubéola está descrito desde 1500, 1600. Demorou 350 anos. Quando que foi que conseguiram criar uma vacina que funcione para a rubéola? 1971. Agora, na Copa de 70, para quem lembra do Pelé, quem lembra dos jogadores, na época que o Brasil tinha um futebol digno, né? Então, 1970, a vacina da rubéola. A vacina da AIDS. Não tem até hoje. Não tem. Quanto tempo já faz que a AIDS está por aí? No mínimo, 40 anos. Em 40 anos, ninguém conseguiu desenvolver uma vacina para a AIDS ainda. Tem remedinho que controla o vírus, mas não mata o bicho da AIDS. Vírus Ebola. Vírus Ebola é altamente fatal. Ele mata quase 100% do povo. Sangrando. A pessoa morre sangrando por tudo quanto é lugar, pelo olho, por tudo, pele. Lá na África, em algumas comunidades, já se criou uma vacina em 5 anos. Por quê? Porque é uma doença tão fatal que, se ela sair daquelas regiões remotas da África e chegar em capitais, morre todo mundo. Então, conseguiram
descobrir essa doença Ebola, o vírus Ebola, em 2014. Em 5 anos já surgiu uma vacina. Não é boa, mas resolveu. Conseguiu segurar. Mas se escuta, são populações isoladas no meio da África. E aí a gente vem para o C19. Em 4 meses de doença, a gente já conseguiu que alguns laboratórios desenvolvessem vacina. Então, é um recorde mundial? É. Mas ela cumpriu todos os protocolos médicos de eficiência e de segurança? Não. Por quê? Porque é uma situação tão caótica que o mundo se sentiu obrigado a liberar as vacinas, mesmo sendo todas experimentais. Quanto tempo vai demorar para a gente falar qual vacina dessas são boas? Daqui 4 anos, 5 anos, talvez. Tá bom? Mas só para lembrar que realmente foi uma mudança na velocidade de desenvolvimento de vacina no mundo. Você vê que a poliomielite, que é uma das mais antigas, varíola, catapora, são todas doenças que demoraram 3.000 anos para a gente conseguir ter vacina. E hoje, por causa da medicina, da tecnologia que está na nossa mão, a gente já tem o DNA na mão. A gente já tem o DNA do homem. A gente sabe que o DNA do homem, do rato, do macaco, do cachorro, é muito parecido, 95% é igual. Então, com o DNA, você consegue fazer algumas coisas. Agora, vamos falar das vacinas. Olha só o resumo. Demorou 1.500 anos antes de Cristo, ou seja, 3.500 anos, para a gente conseguir começar a ter vacina. A primeira vacina ainda foi da varíola, por causa do Dr. Jenner na Inglaterra, que ele pegou o quê? Aquelas bolhas todas com pus, e ali tinha a bactéria, né? O bicho. Ele pegou o bicho na agulha e injetava uma pequena quantidade no braço para criar a doença. Então, ele criava a doença com o próprio bicho. Então, na medicina, muitos médicos, heróis, conseguiram provar a eficiência de algum remédio ou de algum tratamento, eles mesmos sendo os primeiros cobaias da história. Então, quando esses grandes médicos de hoje, dos hospitais chiques do Brasil e do mundo, falam, não, fica em casa, espera ficar doente e vem para a minha UTI, tem um interesse secundário. Porque é óbvio que a gente tendo hoje mais de 30.000 medicamentos na indústria medicamentosa, você tem que escolher uma dúzia para tentar ajudar a combater o Covid-19. Então, quando eu vejo médicos até bons falarem, não, fique em casa, eles têm um negócio chamado conflito de interesse. Eles estão vinculados com algum hospital ou com alguém que quer ganhar em cima disso tudo. Então, o que é o programa de vacinação que todo o país adotou? Então, existe o que? Um programa de vacinação mundial, que é em cima de praticamente as vacinas que todo mundo tem, aqui no Brasil, em qualquer país. Aqui tem uma lista básica das vacinas. E quando elas começaram a entrar. Então, a varíola foi uma das primeiras, a difteria, tétano, coqueluche, tuberculose, tuberculose, eu lembro que eu fiz um trabalho, ganhei um trabalho na Faculdade de Medicina, no 2º ano de faculdade, sobre tuberculose. Quando começou? Tem múmias no Egito Antigo, com 4.000 anos de idade, que morreram com tuberculose óssea e tuberculose pulmonar. Então, a sífilis também vem dessa época. Então, tuberculose, poliomielite, sarampo, rubéola, periodontite, hepatite, influenza, que na realidade não é gripe, nunca foi gripe. Influenza é uma broncopneumonia pelo H1N1, H2 e H3, e tem um monte de H. Então, são as broncopneumonias que vieram recentemente das pombas, das galinhas, das aves, do porco, entendeu? Então, e tem as meningites, e está na moda falar do HPV, né, do herpes papiloma vírus, porque dá câncer no colo do útero da mulher, e o homem e a mulher transmitem. Então, você tem aí um monte de vacinas que a gente já ouviu falar. Quando que começaram as campanhas de vacinação? Começaram nos anos 60, depois com a poliomielite, praticamente. Por quê? A poliomielite foi uma vacina rápida. Os americanos desenvolveram rapidamente. Por quê? Porque estava em epidemia nos Estados Unidos. Naquela época da Segunda Guerra Mundial, a poliomielite estava explodindo nos Estados Unidos. E o presidente ficou paralítico, o Roosevelt. E a partir dos anos 60 que as vacinas começaram a ser liberadas. Mas você vê que demorou 20 anos
20 anos para você desenvolver a vacina da poliomielite, da paralisia infantil, e começar a soltar para todo mundo, porque tinham que desenvolver protocolos médicos de segurança e de efetividade. Quer dizer, a vacina tem que funcionar e tem que durar muito tempo. Essa cadernetinha aqui, todo mundo já viu, né? As idades. Então, a gente... Onde é que está a minha? Eu sei lá, cara, o governo quer que a gente guarde um papelzinho. É que nem aquele papelzinho da eleição, cara, todo mundo perde. Na realidade, hoje, com a informática, o governo bom tem que informatizar que vacinas a gente tomou, que lote que a gente tomou, qual era a validade, quem é o fabricante, quem aplicou em mim, que dia que ela foi na geladeira. Num país sério, a gente sabe que a boa parte dessas vacinas aqui são vírus atenuados, são bactérias. Então, a qualidade da vacina tem a ver com a produção, a fabricante. Tem a ver com 5 ou 10 anos de desenvolvimento científico, de investigação, para ver se não complicou. De repente, eu dou uma vacina para uma criança de quando nasceu, e dali 20 anos ela vai desenvolver câncer no cérebro por causa daquela vacina, por exemplo. Quer dizer, as complicações tardias, eu preciso ter um controle. O que está faltando no Brasil de cara, nesse slide? A informatização da informação médica comunitária. Por exemplo, isso daqui, vacina, a gente deveria ter um registro do banco de dados governamental, em todas as nuvens possíveis para não perder. Quando você tomou, qual vacina, essa vacina foi entregue no posto de saúde da tua esquina, ficou na geladeira, qual é o controle de temperatura da geladeira. Por quê? Porque se ficar numa geladeira que não está gelando direito, se ficar numa geladeira que ficou a porta aberta, se ficar numa geladeira que de noite acabou a luz, tudo vai interferir na qualidade da vacina, além da qualidade original do fabricante. Então, o que aconteceu? Esse gráfico é um só para mostrar todas as mudanças de doença. A mortalidade infantil despencou no mundo civilizado depois dos anos 60, 65. Por quê? Porque começou a ter vacina. Vacina para poliomielite, vacina, voltando aqui, vacina para tuberculose quando nasce, vacina para hepatite, agora virou rotina, vacina para difteria, tétano, coqueluche, vacina da meningite. Então, na realidade, as vacinas fizeram isso com os gráficos. Todas essas doenças virais, elas funcionam por ondas. Elas têm ciclo, que nem o clima do tempo, que nem a mulher tem menstruação, que nem a lua tem dia que ela vem de noite e vai embora de dia. A gente tem as estações do tempo, né? Outono, primavera. As viroses têm ondas, elas têm algumas viroses que acontecem todo ano, em determinada época do ano, dependendo do país. Tem viroses que acontecem a cada 5 anos, são cíclicas de outras situações, porque dependem de carregadores, depende de mosquito, depende de outras coisas. A maioria dos países do primeiro mundo, depois dos anos 60, começaram a fazer um plano nacional de vacinação. A mortalidade infantil despencou. Por que no Brasil não despencou tudo? Por quê? 100 milhões de brasileiros, nós temos 220 no máximo, 100 milhões de brasileiros não têm esgoto em casa. Metade, isso é oficial, metade do Brasil não tem esgoto. O que quer dizer? Que essa criançada vai ter mais verme, vai ter mais doenças infecciosas, e aí, talvez não, mesmo tomando as vacinas, eles vão ter muita contaminação. Mas a vacinação em si reduziu drasticamente a mortalidade infantil no mundo. E, obviamente, a futura. Por quê? Porque muitas doenças sem a vacina, o cara não morre de criancinha, tuberculose. Ele morre jovem. A maioria dos nossos artistas do início do século 1900, do século 20, 1900, era tudo gente importante que morreu de tuberculose. Na França antiga, todos os pintores, aqueles boêmios, eles morriam de tuberculose com 30 anos de idade. Então, diminuiu a mortalidade adulta também. Então, vacina não melhorou a vida de criança, melhorou a vida da comunidade como um todo. O que a gente precisa ter nos programas de vacinação? Simplicidade, tem que ser muito mais fácil. Tem que imunizar todo mundo, se possível até antes de nascer. Por isso que a mulher, antes de engravidar, tem que cuidar. Mas não pode abrir mão da proteção individual, porque não adianta você tomar vacina e ter uma carga de outras doenças. A gente não tem vacina para todas as bactérias, todos. Aliás, tem vacina para 0,1% dos bichos que a gente fala por aí. E a vacinação tem que ser durante toda a vida. Olha do lado direito aqui.
vacinação durante toda a vida. Aí o nosso governo, e todos os governos que eu conheço, estão falhando. Por quê? Porque eles se focam na criançada. Mas a maioria das vacinas tem uma duração, em média, de 10 anos. Dura mais. Mas o laboratório fabricante, ele fala, olha, a minha vacina está garantindo 10 anos. Então, vacina de tétano, vacina de cachumba. Cachumba faz 5 anos que tem epidemia no Brasil, porque as vacinas não estão funcionando direito. Então, como é que a gente toma vacina? Quando toma vacina, tem um calendário vacinal para a molecada. Eu não vou ficar entrando em detalhe, que não é isso que interessa. A ideia é simplesmente entender que as vacinas são causadas, são medicamentos, é um remédio, que pode ser injetado pela boca, pode ser injetado intramuscular, pode ser subcutâneo, né? E pode ser tanto para vírus quanto para bactéria. Por exemplo, a tuberculose, a meningite é bacteriana. A gente tem vacina para bactérias, né? E outras vacinas a gente não conseguiu desenvolver de jeito nenhum, que nem a AIDS. Mas será que a falta de desenvolvimento da AIDS, de uma vacina para a AIDS, não tem a ver com interesse de grana? Por quê? Porque os laboratórios acharam muito mais interessante arrumar um remédio, que é um kit coquetel para HIV, que custa 10 mil reais para o governo, dá de graça no posto de saúde. Todo mês. E aí, a turma que cai na gandaia, que resolve dar para todo mundo, né? Dá que nem chuchu na serra, como se falava antigamente, eles continuam transando do jeito que eles querem. Porque todo mês eles vão no posto de saúde, pegam um kit que custa uma fortuna, e o governo dá de graça, e o governo adora comprar dos laboratórios, mas nenhum laboratório quis desenvolver vacina para AIDS. Não é estranho? Com toda essa tecnologia, ninguém quis desenvolver, porque os laboratórios que criaram o kit e vários remédios estão ganhando muito mais do que com a vacina. E os governos também acham muito mais interessante, porque o governo político adora fazer compra com a carteira da gente. Eu também queria fazer compra com a carteira de algum presidente, mas ninguém me deu. Então, as vacinas têm um período de reforço. Então, por você olhar nesse slide, de 10 a 13 anos, tem que fazer reforço, né? Eu tenho que refazer a vacina de HPV para a criançada, porque todo mundo vai ter um herpes. Infelizmente, o herpes está solto. São 8 tipos de herpes. O herpes HPV ele é muito perigoso para câncer na mulher, no colo do útero. Então, qual é a campanha? Vamos vacinar a criançada, mas deveria vacinar os adultos também. Não, vamos vacinar a criançada, mas os adultos continuam com HPV solto, né? Então, a vacina, todas, precisam ser repetidas a cada 10 anos, ou um pouco mais do que isso. Por quê? Porque a gente vai vencer, os anticorpos vão diminuindo e eu posso ficar meio suscetível àquilo lá. Então, o HPV está na moda agora, né? Imagina quanto o governo não adora comprar vacina para HPV. Vacina para criançada. Vacina para criançada é fácil, mas é bom a gente relembrar. Então, como é que a vacina mais antiga, uma das mais antigas é a da tuberculose, que é a BCG, que é um nome, eu não vou lembrar, é um nome de médicos, Bernardo Guelin, eu não vou lembrar o nome, BCG. Ela é de uma bactéria. Então, a tuberculose é uma bactéria que matou os maiores artistas, pintores, escritores, por causa da vida boêmia que a maioria deles tem, e aí facilmente eles pegam bicho, bactéria tuberculose. Como é que é a vacina da bactéria tuberculose? É a metodologia mais antiga. Pega o bicho, a bactéria, atenua, dá uns tapas no bicho para ele ficar mais calmo através de produtos químicos e injeta nas pessoas. Então, eu estou recebendo o bacilo, a bactéria da tuberculose? Estou. Quanto tempo ela vai durar? O laboratório, o fabricante, quando ele faz pesquisa, por que demora 5 a 10 anos? Porque se ele observou os clientes que ele fez na fase de protocolo, se ele observou por 10 anos, ele falou, a vacina até 10 anos está garantido. Porque no 10º ano, a maioria ainda tinha um pouquinho de anticorpo. Entendeu? Por isso que eles falam 10 anos. A vacina da poliomielite. No Brasil, ela é oral. Nos Estados Unidos, ela é injetável. Mas é a vacina do Sabin, né?
Então, a poliomielite, paralisia infantil, que é um nome errado, porque não é paralisia infantil, ela pega todo mundo, criança e velho. Também é um vírus atenuado. Então, você vê que a técnica mais antiga é a do vírus atenuado. Quem é que está usando essa técnica do vírus atenuado? Quem primeiro inventou a vacina do C19 utilizou essa técnica, que é muito mais barata, é mais rápida. Então, a vacina do Instituto Butantan, por exemplo, que veio da China, não é do Instituto. O Instituto só bota na embalagem. É um vírus atenuado. É a metodologia mais antiga, né? Vacina para difteria, tétano, coqueluche, meningite, também é uma combinação de vacinas. Aí você pode utilizar, em algumas situações, bactéria morta, bichinho morto, principalmente quando é bactéria. Vacina para sarampo, rubéola e cachumba, é a tal da tríplice viral. Também você faz vírus atenuado. Então, você vê que vírus atenuado é a metodologia mais barata. A vacina para hepatite B, tem hepatite A, que também já tem uma vacina, hepatite B, que começou a ser utilizada nos anos 80, e hepatite C, que não tem vacina. E tem várias outras hepatites, tá? Hepatite é um alfabeto inteiro. A A era dita como hepatite boazinha, muito de criança, pinico panela, né? Põe a mão na sujeira e põe na boca. Mas a B e a C são mais por transfusão de secreção, relação sexual, transecreção, transfusão sanguínea ou placenta, a mamãe passando para o bebê. Eu lembro que aqui no Brasil, quem primeiro usou hepatite B fui eu, porque eu era o chefe da clínica de diálise da Escola Paulista de Medicina, e a gente tinha um problema com as hepatites, que os pacientes tomavam muita transfusão. E eu consegui convencer meu chefe, o chefe da universidade, a trazer a vacina da hepatite B da França, que era o principal, o único laboratório na época. Custava caro. E aí tinha que ser vacina esse mês, julho, agosto, setembro, 6 meses reforço. Quer dizer, por quê? Porque naquela época a vacina não era tão boa. Então, eu tinha que dar 4 doses. E para os pacientes em diálise, que eram ou paciente de câncer, ou paciente imunodeprimido por alguma doença, eu vi que naquela época, eu falei, cara, nós estamos fazendo janeiro, fevereiro, 1, 2, 3 e 6, 1, 2, 3 e sexto mês, e esses pacientes imunodeprimidos, em renal, em diálise, transplantado, não estão virando, não estão criando anticorpo. Aí a gente percebeu que naquela clientela eu tinha que dar a vacina dobrada. Então, era 2 no primeiro mês, 2 no segundo mês, dose dupla no terceiro. Tudo isso é protocolo. Por quê? Porque ninguém estava usando a vacina de hepatite para uma clientela que precisava, que eram pacientes que tomavam muita transfusão. Né? Por exemplo, paciente em hemodiálise na época. Então, a quantidade de bicho que tem numa vacina tem que ser definido por pesquisa médica naqueles primeiros anos do uso da vacina. A intensidade da atenuação, quer dizer, eu tenho que ser vírus atenuado. Quanto que eu vou bater no vírus para ele ficar atenuado? Tudo isso depende de pesquisa. Por isso que essas vacinas que têm menos de 1 ano de idade, ou que têm 1 ano de idade, são todas experimentais. Não está garantido que a dose é a certa, não está garantido que a quantidade de bichinho dentro é certa, não está garantido que quanto que eu dei de porrada no bichinho é certa. Tudo isso tem que ser avaliado e demora de 5 a 10 anos. Por isso, quando eu falo uma boa vacina, a gente vai conseguir saber daqui 5 a 10 anos. A vacina da febre amarela. A febre amarela mata a gente pra caramba, né? Malária não tem vacina. A dengue, cadê a vacina da dengue que funciona? Então, algumas vacinas são mais perigosas. Da febre amarela muita gente tem muita reação. Porque mesmo sendo um vírus mais atenuado, ele é um vírus da febre amarela, que mata, né? Adolescente, o que está na moda de adolescente? Primeiro, todas as vacinas. É a primeira regra. Aí o governo anda falhando. A segunda regra é o reforço. Então, ele tem que fazer reforço, mas em adolescente, o que mais está valendo é o HPV. Por quê? Porque, tudo bem, vamos vacinar todas as meninas e meninos entre 10 e 12 anos, acabou. E a partir daí, todo mundo. Eu vou evitar um câncer de colo do útero na mulher. E vou evitar a verruga, que o HPV é herpes papiloma. Papiloma é verruga, que nem verruga que todo mundo já teve. Vírus, HPV, herpes papiloma vírus. Ele forma verrugas no pênis, verrugas na vagina, e no colo do útero pode provocar o câncer.
Então, todas as vacinas precisam de reforço. Isso não está sendo divulgado, né? Aí entra a função de um especialista. O clínico geral não tem que guardar aquela tabela. Eu não vou guardar aquela tabela, mas o governo e o departamento de vacinação deveria entender que ele precisa fazer o reforço para todo mundo. E hoje, com a informática, é o governo que tem que fazer a carteirinha e guardar no sistema, e não a gente num papelzinho que chega na escola, cadê a carteirinha de vacinação do teu filho? Ah, ele está com 6 anos, não sei onde é que está. E as mães perdem, ou a casa teve enchente, ou o pai, não importa. Então, hoje, esse é o tipo do problema que é público. Quando alguém me pergunta que especialidade você tem, eu sempre fico irritado. Mas, cara, eu fiz um monte, realmente eu fiz várias. Tudo que eu não queria fazer, desde ortopedia, eu trabalhei muito com ortopedia, com banco de sangue, com laboratório, com obstetrícia, e fui fazer depois especialização também em saúde pública e administração hospitalar. E na saúde pública, isso aí, tem coisas que tem que ser do governo, tem que ser governamental. Que nem vacina agora. Não adianta eu soltar as vacinas para Covid nos laboratórios particulares, não, eu vou sacanear com o pobre. Então, que seja do governo. Essa é a diferença. Vacinas para as mulheres. A principal coisa é a gente saber das grávidas. Grávida não se prepara para engravidar, ainda mais que hoje, no Brasil, ainda é uma epidemia você ter crianças de 10, 12 anos engravidando. Porque está todo mundo transando, a televisão ensina. Se você não sabe como transar, liga Globo, Malhação, 5 da tarde. Lá você vai aprender tudo. Há 30 anos atrás, quando eu cheguei em casa e liguei, eu falei, nossa, cara, isso só não é o Kama Sutra, mas ensinou tudo ali. Inclusive droga, inclusive cigarro, inclusive balada, e agora não. Aí veio a fase de dançar na boca da garrafinha, agora tem funk, agora esses funkeiros viram tudo digital influencer. Eu falei, cara, eu vou ter que fazer o que elas fazem para ter 1 milhão de pessoas no meu Instagram. Eu trabalho, tem 30 mil pessoas no Instagram. Essa meninada tem 1 milhão fazendo nada, macaquice, né? Mas engravidam. A pergunta é, essas meninas estão preparadas para engravidar? Não, porque o corpo da mulher está preparado para engravidar depois dos 20. 25 a 30, o corpo está muito maduro. Menos de... mas antigamente todo mundo casava com 15. É verdade. É verdade. Mas nós não estamos no antigamente. Né? Então, hoje, o ideal para a mulher que vai querer ter filho, 25 a 30, 32, 34, passou dos 34, 35, o risco da mulher aumenta. E ela precisa estar vacinada antes. Então, mulheres grávidas, quais as vacinas a serem tomadas? Primeiro, tétano, que é obrigatório, difteria, a própria poliomielite ela já tomou, tem que garantir que ela esteja protegida. E aí tem que pesquisar várias doenças na grávida, que não tem nada de vacina. Mas eu tenho que pesquisar mononucleose, eu tenho que pesquisar o HPV, eu tenho que pesquisar doenças que ela nem pensou em pesquisar. Sífilis, gonorreia, AIDS. Tem que fazer parte do check-up. Hoje todo mundo é culpado até prova em contrário. E não é porque sentou no vaso sanitário do shopping, é porque transou com alguém que não devia estar transando. Então, e para os idosos, que era o teminha de hoje? Eu falei, nossa, porque outro dia uma das meninas fez essa pergunta, e a gente que está com mais de 30, tá 30, o que a gente toma? Na realidade, a gente já devia estar tomando. Aí eu fui levantar e falei, nossa, a gente parou no tempo. Então, o que a gente precisa pensar? O governo só fala da vacina do H1N1, que é vacina da influenza, jamais gripe. Eu, pessoalmente, não gosto. Por quê? Eu vejo muita gente pegando o H1N1 por causa da vacina, porque a vacina é muito vagabunda, ela dura 1 ano só. O vírus é tão mutante, que a vacina que foi feita em janeiro de 2021 foi utilizando o vírus de maio do ano passado, maio e junho do ano passado. É que nem vírus de computador. Você fala, eu vou vender um antivírus para você, ele foi fabricado em maio do ano passado. Sim, mas de maio do ano passado até hoje, em julho desse ano... Então, é uma vacina atrasada, é só para dar dinheiro para o governo. Eu prefiro ter uma caixa de Tamiflu, que para quem é paciente meu, eu falei, compra, faz parte do kit. Por quê? O H1N1,
Ele é tão bobinho que ele morre com o Tamiflu, que é um remedinho derivado de erva doce, mas não adianta você comer 1 quilo de erva doce, né? Mas ele é derivado de erva doce. Ele é pouquíssimo, assim, eu não conheço nem cientificamente nada de complicações dele, mas ele mata o vírus do H1N1. Então, eu prefiro andar com uma caixinha do H1N1. Se eu tiver fungando qualquer coisa, eu vou pensar primeiro que é Covid. Mas junto eu vou tomar uma caixinha do Tamiflu. Acabou. É muito mais barato do que a vacina. Mas a vacina dá movimentação no Ministério. Vacina de pneumococo. Pneumococo provoca pneumonia, mas é só ele? Não, tem centenas de bactérias que causam pneumonia. Tem milhares de vírus que causam broncopneumonia. Pode tomar? Pode. Pode. Não é todo mundo que está conseguindo tomar, mas pode, é interessante, né? As outras vacinas, como difteria, tétano, coqueluche, hepatite B, todo mundo tem que reforçar. Aí entra a falta de orientação para os médicos, porque nem eu, que gosto de estar atualizado, estava atualizado. Então, o que a gente tem que ver? Será que a minha vacina da hepatite B ainda está funcionando? Vamos fazer a sorologia. Da hepatite A, vamos fazer. Agora, das outras doenças, a gente não tem muita sorologia barata. Por exemplo, sarampo. Será que eu tenho anticorpo para sarampo ainda? Porque se pegar anticorpo, eu morro. Adulto, quando pega sarampo, a mortalidade é altíssima. A sorologia só o Adolfo Lutz que faz. Então, o que acontece? Falta na medicina um perfil sorológico barato para todo mundo poder fazer uma conferência. Como é que está o meu nível de anticorpo? Que nem no Covid. No Covid, gente que teve a doença ou que tomou a vacina, fica me perguntando assim, será que eu criei anticorpo? Eu falei, bom, o ano passado eu pedia o IgM para ver se ainda tem vírus rolando e o IgG, que é o vírus vacinal. Aí nós descobrimos, com os pesquisadores da área médica, que o IgG, mesmo estando alto pela vacina ou pela doença que você teve, ele pode não estar sendo eficaz para matar o bicho. Aí eles descobriram outro imunoglobulina chamado neutralizante. É uma imunoglobulina que mata o bicho. Então, se eu quiser fazer verificação de se eu tenho defesa, eu tenho que pesquisar o IgM, se eu estiver na fase pós-doença, IgG e o neutralizante. Vai gastar 500 contos, 600 reais aí nessa brincadeira. Num laboratório bom. Laboratório ruim, nem faça, porque eles não fazem. Eles vão inventar, vão cobrar e vão te dar um resultado. E laboratório ruim faz isso de monte, tá? Então, eu sempre falo, vai no lugar bom. Ah, mas eu vou comer uma pizza naquele lugar lá que é 12 reais a pizza. Eu falei, eu prefiro a de 60. Se eu não tenho dinheiro, eu não como a pizza. Mas por que eu vou comprar uma de 12 se eu sei que o risco é muito maior? E exame é a mesma coisa. Então, uma tabelinha de vacinação é bonitinho, mas isso hoje tem que ser informatizado. Pode ter um papel? Pode, mas tem que estar informatizado, porque as pessoas não têm mais controle disso para valer. E a gente precisaria acrescentar mulheres, né, adolescentes, homens e mulheres grávidas, ou que vão querer engravidar, e os idosos, para não ficar só na vacina do H1N1, só na vacina do H1N1, ou do pneumococo. Na realidade, a gente deveria tomar todas. Por exemplo, o sarampo ainda está em epidemia. Faz 5 anos que o sarampo cachumba voltou, todo ano está fazendo isso. Quer dizer, vacinas de 20 anos atrás, 15 anos atrás, não funcionaram. Eram vacinas vagabundas que o governo deu. Então, o que a gente deveria fazer? Vacinar todo mundo de novo. Era muito mais fácil. Faz uma campanha populacional e vacina do 99 anos até, né? Agora, quais as vacinas que a gente tem hoje que são mais tecnologicamente mais avançadas? Então, agora vamos falar rapidinho para terminar do Covid. A primeira vez na história da medicina que alguém fez uma vacina com RNA, né, com um filete do material genético do bicho, são essas duas, a Pfizer e a Moderna. A Johnson parece que também usou uma tecnologia. Porque eles estão desenvolvendo isso há 10 anos. Né? Tem verba de empresas particulares e tem verba do governo e essas fofocas que saem na mídia sobre o doutor lá, que é o doutor Fauci da infectologia dos Estados Unidos, e tem muito rolo. Todo mundo tem rabo preso. Por isso que eu sempre falo,
Um médico, quando vai abrir o bico, ele tem que primeiro falar: eu não trabalho para o hospital particular XYZ. Eu não estou aqui fazendo propaganda de remédio de ninguém. Eu não tô, é o conflito de interesse. Quando tem conflito de interesse, muda. Mas esses dois laboratórios, tem mais alguns que mexem com genética, com genoma do vírus, como aquele lá de Wuhan. Aquele laboratório de Wuhan, de onde provavelmente vazou o vírus, ele tinha 1 ano e meio de inauguração. Não tinha 2 anos. E o vírus, na realidade, já tem casos mostrando que ele não começou em novembro de 2019. Em agosto, ele já tinha sido detectado. Em agosto. E aquele laboratório que tem dinheiro do meio mundo, da França, da Alemanha, lá em Wuhan, é porque lá é barato a mão de obra, que nem na Índia. Por que a maioria dos remédios nossos vem tudo da Índia ou da China? Porque é barato. Só que se tiver uma guerra mundial e a China e a Índia falar não vou dar mais, nós vamos morrer que nem água. Porque nós não fabricamos nada. Todos os nossos remédios podem ser envasados, encapsulados no Brasil. Mas a gente não fabrica nada. A gente importa o sal, que é o produto químico, e põe na cápsula. Aí, se você compra um antibiótico da Bayer, estou dando um exemplo. Se é Bayer, é bom, e compra 500 miligramas de um determinado remédio, esse sal, esse produto veio fabricado na China ou na Índia, mesmo sendo da Bayer. Agora, se eu chego e falo, vou comprar um genérico que o doutor mandou comprar, é barato, o fabricante do genérico compra do mesmo fabricante na China ou na Índia. Por que um custa 200 e outro custa 20? O de 20 eu não acredito, o de 200 acho que está ganhando muito. Então, nós temos um problema no Brasil. Primeiro, nós não temos qualidade nos genéricos. É diferente de primeiro mundo. O primeiro mundo genérico é o mesmo medicamento, sem a embalagem, sem a bula, sem a caixinha e tudo mais. Segundo, tem a mesma quantidade de garantia. A gente sabe que a maioria das fábricas de genérico não são de pessoas comuns, são ligadas a políticos. Então, tem gente lavando dinheiro lá para valer. Até muito tempo atrás, a gente nunca via propaganda de fábrica de remédio no futebol, na Globo, no Fantástico. Hoje você vê, tem propaganda de fabricante de genérico em tudo quanto é lugar. Quer dizer, cobrando R$20 e não 200, os caras ainda têm dinheiro para dar para político e ainda dá para televisão. Então, tem algo errado nesse monte de genérico. A segunda coisa é que o Brasil não só não vai fazer uma campanha de vacinação de idosos, porque falta médico lá em cima que fale, olha, nós precisamos melhorar, diminuir as complicações dos idosos. Porque o problema não é ficar velho, o problema é ter um ciricutico e ficar na cama. Né? E aí, todas essas doenças estão cada vez mais se voltando para a origem. Que nem o Alzheimer. Está cada hora todo mundo falando que tem erro de alimentação. Ou tem uma genética que o erro de alimentação piorou. Né? A maioria das doenças vão ter esse fator. E cada vez mais a gente vai descobrir que doenças que aparecem na idade avançada podem ter sido causadas por um vírus lá no passado. Tiroidites acontece isso, câncer acontece isso, ou seja, como o câncer de colo do útero também acontece isso. Então, agressões que o organismo recebeu na infância, ou agressão por alimentação de péssima qualidade, que tem muito produto químico, ou por vírus, ou por bactéria, interferem no nosso DNA, e aí a gente tem sequelas que estão programadas para acontecer, que é o que está acontecendo com o Covid. Gente que teve o Covid no ano passado, em abril, maio, vagabundo de leve, um quadro leve, um quadro suave, hoje está com miocardite, com problemas musculares, com problemas renais, problemas pulmonares, problemas neurológicos. Então, o que acontece? São sequelas tardias. Para uma vacina, para que a indústria farmacêutica fique isenta de culpa, ela tem que escrever que ela fez toda a pesquisa por 10 anos. Então, ela fala, olha, em 10 anos não tivemos câncer aparecendo por essa vacina, em 10 anos não tivemos uma fibrose pulmonar por essa vacina, em 10 anos nós não tivemos... E todas essas vacinas, até agora, não eram enrolação. Você tinha assim, campanha de vacinação de poliomielite. Quem tomou vacina, 99% vai ficar vacinado. Ponto. Ou seja, 99% não vai pegar o bicho. Ponto.
como é que estão as vacinas desses últimos meses? A minha vacina garante diminuir 80% de internação de caso grave. É enrolação. A outra, lembra que o Butantan ficou enrolando para dar os números da Coronavac? E quando deu os números, eles não falaram assim, olha, nós aplicamos em 1.000 pessoas, 999 criaram anticorpo neutralizante. Não, eles falaram, nós aplicamos em 1.000, 80% não teve quadro grave, 60% não teve ciricutico, 20% não ganhou na loteria. Isso é enrolação. É enrolação, por quê? Eu sei que a vacina vai ter um efeito para diminuir internação, vai diminuir mortalidade, mas não é isso que interessa. Eu quero que a vacina seja efetiva. Efetiva. Ela tem que ser efetiva. Segundo, ela tem que ser segura. Aí, para ser segura, eu tenho que observar 10 anos. Por isso que todo mundo que vendeu vacina para o Brasil e para qualquer país do mundo, o laboratório fabricante vendeu na condição de, você, governo, está assumindo se der zika, se der zebra, se der problema. Por quê? Porque senão fecha o laboratório. Se aparecer um caso de um corintiano no meio de um palmeirense, foi a vacina, vamos ganhar dinheiro, vamos processar o laboratório, porque acabou de... Né? Então, as vacinas todas são experimentais. E os governos estão assumindo, mas não vão pagar. Porque se um dia descobrir que uma dessas vacinas transformou a gente em zumbi, né? Lembrando do filme A Lenda, do Will Smith... se isso acontecer, os governos não vão pagar, não estão nem aí. Então, na realidade, vacina é legal, é muito interessante, e o mais interessante é que a gente precisa realmente começar a pensar quais vacinas a gente vai precisar fazer reforço. Isso é um tema para eu trazer uma hora um infectologista que preste, para dar uma aula só disso profunda, porque aí já sai do meu pedigree, né? Meu cabedal de pouco conhecimento nessa hora não dá. Tá bom? Então, deixa eu encerrar aqui, a gente vai para o bate-papo. Pronto. Mas, olha, em resumo, respondendo aquela pergunta de qual vacina que a gente toma depois dos 27, né? Eu não sei. A gente tem que atualizar. Mas, na prática, a maioria a gente tem que reforçar mesmo. Mas você vê que não tem um programa para isso, não tem um planejamento bonitinho para isso na área médica ainda. Tá bom? Então, vamos lá para as perguntinhas. Quem quiser, levanta a mão. E a Ângela, pode abrir o microfone, Ângela. Tudo bem, doutor, obrigada. Realmente a dúvida era grande, porque uma amiga minha foi a uma clínica, não sei o quê, e tomou 4 vacinas, um em cada lugar que podia tomar. Ficou sem ir à aula durante uma semana, coitada. E aí eu fiquei em dúvida, porque eu não me lembro de ter tomado vacinas, a não ser a varíola, claro, que a gente ficava com marca quando era criança. E depois disso, quando precisei viajar, que eu morei na Guiana e exigiam algumas vacinas. Mas meningite, essas outras, assim, eu realmente acho que eu não tomei nenhuma delas. Então, nem a de tétano. Nem a de é, tétano. Mas é, isso tem que ser campanha ou a gente se organizar. Então, hoje eu não tenho na minha cabeça uma planilha para falar, vamos seguir essa planilha. E se for para ter, eu jamais tomaria 4 num dia só. É uma por mês. coitada. É. É crime, Outra coisa para não é que deixar escapar. falaram que a febre amarela também era pela vida toda também. Isso não é verdade, não? Teoricamente mas assim, a febre amarela tem que reforçar a cada 10 anos, mas é para quem está precisando, para quem está na área, quem tem uma área de risco, entendeu? Ah, tá ótimo. Mas, de qualquer forma, muito obrigada, porque realmente era uma dúvida grande que eu tinha. Tá? Obrigado. Obrigada. Beijinho.